Opa, pessoal, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma semana de aula? Gente, eu tô animado, estou empolgado. Hoje a aula vai ser boa, entendeu? Vai ser maravilhosa. Gente, esse vídeo aqui é a continuação dos nossos vídeos e tal. Como hoje, dia 5 de abril, foi entregue a apostila da quinta quinzena, aqui está o vídeo da quinta quinzena. Só que esse vídeo aqui é para o primeiro/segundo ano do ensino médio, tá? E o conteúdo língua portuguesa, tá bom? Vamos lá então? Espera aí que o meu celular deu um negócio aqui. Eu vou colocar aqui na apostila para vocês olharem. Ó, a apostila dessa semana é essa daqui, tá bom? Nessa apostila a gente vai trabalhar efeitos de sentido e literatura brasileira, tá? Qual a parte da literatura que a gente vai ver? Barroco, tá? Lembra que em apostilas anteriores a gente viu os períodos literários, alguns, né? E hoje a gente vai ver mais profundamente o barroco, tá? E também a gente vai conectar com o conteúdo da última apostila, que foi figuras de linguagem, tá bom? Então vamos lá. Qualquer dúvida já sabem. Se continuar com dúvida, mesmo depois de assistir o vídeo, pode mandar no WhatsApp ou então nos comentários aí do vídeo, tá bom? E também digam se vocês estão gostando da aula, que é alguma sugestão que vocês tiverem aí para melhorar as aulas, enfim. Vamos lá. Ó, vamos começar. Uma coisa que sempre deve estar clara na sua mente é que literatura é uma forma de expressão artística, tá, gente? Literatura é arte, tá? A arte literária está relacionada com a literatura, com a leitura de textos verbais, tá bom? Por isso, ela é considerada como sendo a arte construída pelas palavras. A literatura é uma das formas de expressão artística. Lembra que vimos brevemente sobre períodos e escolas literárias na apostila da segunda quinzena? Vamos ver mais profundamente sobre o Barroco, período onde a literatura estava fortemente ligada às figuras de linguagem. É isso, tá? O Barroco. O que é o Barroco e o que foi o Barroco? Vamos ver agora. O Barroco, que aconteceu ali mais ou menos no final do século XVII, tá? 16, 17. Eu demoro um pouco para lembrar desses algarismos romanos, mas é 17, no final do século 17. É um período literário caracterizado pelos contrastes, pela oposição e o conflito, o que acaba revelando uma forte angústia existencial. O homem, na época do Barroco, buscava a salvação ao mesmo tempo que queria usufruir dos prazeres mundanos. Daí surgiram os conflitos e tudo isso era representado nas artes da época. Quais eram as artes da época? Pintura, escultura, arquitetura e literatura, tá bom? Tá certo? O Barroco, pessoal, ele surgiu na Itália, tá? Ele aconteceu lá na Itália, no princípio, e aí veio aqui pro Brasil. E aqui no Brasil, porque as artes nessa época aqui, nesses períodos, nos primeiros períodos literários, elas eram muito uma cópia do que era lá no exterior, porque esse pessoal que fazia literatura, as artes plásticas, né, pintura e tal, eles estudavam no exterior e aí vinham para o Brasil. E aí, por mais que eles não quisessem, eles tinham influência de lá, né? Então, meio que as artes que eles faziam aqui era uma cópia das de lá. Aqui no Brasil ainda não tinha uma identidade artística, né, nessa parte da literatura, da pintura e tal. Então, o Barroco ele tem forte influência religiosa devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma, tá? O que trouxe forte influência nas produções artísticas. Aí, beleza. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma. O que foram, né, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma? Bom, observando a realidade à sua volta e buscando pela verdade divina, o padre alemão Martinho Lutero denunciou a venda do perdão como prática corrupta da Igreja Católica. Antigamente, nessa época aqui, do Martinho Lutero, a Igreja Católica ela vendia perdão, vendia pedaço no céu, entendeu? E aí o Martinho Lutero falou, opa, alguma coisa errada aí, né? E nessa época era chamado de venda de indulgências, né? Essa venda de perdão e tal.
E o pagamento era feito um pagamento pelo perdão espiritual da pessoa, tá? A pessoa pagava e com o pagamento ela era perdoada, ela tinha os pecados dela perdoados segundo a Igreja Católica naquela época, tá, gente? Nessa época aqui, de 1483, ali nessa época aí. Então, o Lutero ele defendia que a salvação só é conseguida por meio de uma vida marcada pela religiosidade, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Deus. Ele acreditava nisso. Ao entender que não precisava pagar com doações e penitências pela absolvição, muitos fiéis abandonaram a igreja para seguir o luteranismo, doutrina protestante criada por Martinho Lutero. Tá? Então, Martinho Lutero ele estabeleceu isso aí, essa o que foi chamado de reforma protestante, tá? Que é contra essas coisas aí da Igreja Católica na época. Isso se expandiu mais quando a burguesia começou a aderir ao protestantismo. Isso porque João Calvino, teólogo e líder religioso, defendia a ideia de que o lucro obtido pelo trabalho é uma dádiva divina. No Concílio de Trento, a Igreja definiu ações para combater a reforma protestante. A Contra-Reforma ou Reforma Católica é um movimento criado pela Igreja Católica a partir de 1545 e que, segundo alguns autores, teria sido a resposta à Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero. Então, basicamente, a Reforma Protestante é isso aqui, tá, pessoal? E a Contra-Reforma foi uma resposta da Igreja Católica para a Reforma Protestante, tá bom? Aí a gente vai ver aqui mais coisas sobre o Barroco no Brasil. É bastante coisa, tá, gente? Então, eu vou explicar mais ou menos aqui o Barroco. E aí a parte das figuras de linguagem do Barroco, vocês leiam aí em casa, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o Barroco no Brasil. Foi durante o período colonial de 1601 que o Barroco floresceu no Brasil. Foi esse ano aqui. A literatura barroca no Brasil foi introduzida pelos jesuítas quando não havia uma produção cultural significante no país. Então, ela começou com os jesuítas no Brasil, tá? E aí foi se expandindo e tal. Porque a literatura no Brasil nessa época também não era muito vasta, não tinha muita produção, tá? Beleza? E nessa época, a capital de Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro e com isso o número de habitantes aumentou consideravelmente no país, tá? Isso aí é um contextozinho histórico para vocês saberem. A linguagem utilizada na literatura barroca é rebuscada e ambígua. Caracteriza-se por utilizar muitas figuras de linguagem. Então, no barroco se utilizava muitas figuras de linguagem, principalmente essas que a gente vai ver aqui, que são a metáfora que a gente viu na outra apostila, né? A antítese, se não me engano, a gente viu também na última apostila, o paradoxo e a hipérbole, tá? Essas eram as principais. Tinham outras, mas essas eram as principais figuras de linguagem da literatura no Barroco, tá bom? Então, lembrando só que a metáfora é a comparação implícita, né? Que não usa termo comparativo. A gente viu na última apostila. A antítese é a exposição das ideias opostas. Paradoxo é baseado na contradição, tá? Basicamente é isso. E a hipérbole traduz a ideia de grandiosidade. Aí aqui embaixo, vocês vão ter exemplos aí em textos, tá? Em poemas, tá bom? Tem esses exemplos aqui. E aí vocês leiam toda essa explicação aqui, tá bom? Porque vai ser importante lá para vocês fazerem as questões, tá? Qualquer dúvida é só me mandar no WhatsApp ou então aí nos comentários. Tá, em resumo, as principais características do barroco literário brasileiro são linguagem dramática, muito drama na linguagem, racionalismo, exagero e rebuscamento. Rebuscamento é um uso muito, assim, muito da linguagem culta nos textos. Então, é uma linguagem muito mais rebuscada, é muito mais complicado de entender, sabe? Porque são as palavras assim que só a alta sociedade da época utilizava, né? Os ricões, os burguês safados. Tá, a união do religioso e do profano, então tinha essa união desses dois elementos, tá? O barroco tinha muito isso, gente, trazia muito o religioso e o profano, tá? Arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, que é um jogo de palavras, e conceptismo, que é o jogo de ideias, tá? Essas são as características do barroco literário, da literatura barroca no Brasil, tá bom? Um dos autores mais famosos da literatura barroca no Brasil foi o Gregório de Matos, tá, gente?
E eu coloquei aqui uma introduçãozinha sobre a produção dele, sobre ele. Então, a literatura barroca, ela começa no Brasil com a publicação da obra Prosopopeia do Bento Teixeira, mas ela só vai se desenvolver e tal, e vai ganhar mais fama e tal. Quando você fala literatura barroca, você tem que pensar nesse nome, Gregório de Matos, que é um dos principais autores desse período, tá? Do barroco. As obras de Gregório contêm principalmente a poesia lírica, tá? De caráter religioso e amoroso. O que é o caráter religioso e amoroso? É a temática das poesias dele, tá? É religioso e amoroso. E a poesia satírica, tendo escrito mais de 700 poemas nesse estilo, tá? Alguns de seus poemas mais famosos são A Jesus Cristo Nosso Senhor, um poema sacro, A Mesma d'Angela, que é um poema amoroso, e Triste Bahia, que é um poema satírico, tá? Ó, para quem não sabe, a arte sacra é aquela que aborda o divino, a religião. Então, quando vocês forem ler ou ver algum vídeo sobre o barroco, vai se falar muito sobre literatura sática, aliás, sacra, né? Com temas sacros, que é relativo à religião, tem a ver com religião, com o divino, tá bom? Então, por sua ousadia em criticar a Igreja Católica, ó, presta atenção, ele era muito ousado, o Gregório de Matos, ele criticava a Igreja Católica, ele atacava freiras, atacava padres, né, questionava muitas coisas. Então, ele era conhecido como Boca de Inferno na época, tá? Justamente por causa dessas coisas satíricas, né? Desse deboche satírico, os sonetos satíricos dele eram sonetos debochados, né? Ele debochava muito. Então, beleza, agora vamos para as questões, a melhor parte. Agora que vocês sabem um pouco mais sobre o barroco, né? Vocês vão ter lido e tal, leiam, releiam quantas vezes for necessário sobre Gregório de Matos. E aí vocês vão fazer agora os exercícios sobre o barroco e sobre o Gregório de Matos, tá? O primeiro, observe o trecho do poema abaixo e marque a alternativa correta. A gente tem esse trecho do poema aqui, né? E aí vocês vão ler. Tá, aí beleza. Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos. Aí vocês vão marcar quais dessas características aqui que pode se reconhecer nesse poema dele. Aí tem aqui caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade da Bahia. Se vocês acharem que é isso, marca A. Se vocês acharem que esse poema aqui tem caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa lamentação pela falta de fé do gentil, aí vocês vão marcar B. Se vocês acharem que o poema tem caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica do arrependimento do poeta pecador, aí vocês marcam a C. Se vocês acham que esse poema tem um estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentado em tom lírico e reflexões do poema sobre o perfil moral da cidade da Bahia, aí vocês vão marcar D, tá? Essa aqui é bem difícil, eu confesso para vocês que eu fiz essa um pouquinho aqui mais complicada, mas a vida não é só feita de coisas fáceis, tá? A 2, vamos lá. Leia o soneto abaixo de Gregório de Matos. É um soneto, tá? Lembrando que o soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Que é 2 versos com duas estrofes com 4 versos, tá? 4 linhas. Tem 2 estrofes com 4 linhas e mais 2 com 3 linhas, tá? Então a gente diz que tem 2 quartetos e 2 tercetos. Isso é um soneto, tá? Todo poema que for assim, nesse formato, é um soneto. Tá, aí vocês vão ler. Com linguagem e uma visão de mundo que apresenta características do barroco, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por. Aí vocês vão marcar aqui qual a temática desse soneto aqui, tá? Do Gregório de Matos. Se a temática dele for voltada para uma visão cética sobre as relações sociais, vocês vão marcar A. Se a temática desse poema for marcada por uma preocupação com a identidade brasileira, vocês vão marcar B. Se for uma crítica velada à forma do governo vigente, vocês vão marcar C. Se for uma reflexão sobre os dogmas do cristianismo, vocês vão marcar a D, tá bom? 3. A obra literária de Gregório de Matos compreende. Vocês vão marcar aqui na 3. Isso aqui, para saber isso aqui, vocês vão ter que ler essa parte aqui, tá? Falando sobre o Gregório de Matos, sobre os temas dos textos dele, tá?
Aí, beleza, para responder elas, vocês vão dizer se os temas das poesias, dos textos que ele escreveu, qual que é o tema. Aí vocês vão marcar se é poesia épico-amorosa ou obras dramáticas, e obras dramáticas, né? Se é B, que é poesia lírica de caráter religioso e amoroso, e poesia satírica. Se é C, poesia satírica e contos burlescos. Ou se é a D, poesia confessional e autos religiosos, tá? Aí vocês vão marcar qual dessas aqui são as temáticas dos escritos, né, dos textos que o Gregório de Matos já escreveu, dos temas da temática geral da obra dele, tá? Aí a resposta vocês vão encontrar neste trecho aqui que está explicando do Gregório de Matos, da página 4, tá? Aí a questão 4 agora. Leia o verso abaixo do poema Inconstância das Coisas do Mundo. Aí tem aqui, é só um trechinho, tá? Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Aí beleza, vamos para o que é para fazer. Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, como tristeza e alegria, né? Então ele aproxima dois termos opostos. Tristeza é o oposto de alegria. E ele usa isso para aproximar os dois, tá? Nesse trecho aqui do poema. O nome dessa figura de linguagem que faz isso, de aproximar os opostos, é qual? É metáfora, aliteração, antítese ou eufemismo? Aí vocês vão marcar qual a figura de linguagem que faz isso aqui, aproxima termos opostos. Aí se vocês quiserem, para retomar, lembrar, se esqueceram, né? É só voltar aqui onde está explicando as figuras de linguagem, ó, metáfora, antítese, paradoxo e hiperbole, e vocês vão marcar lá qual que é a figura de linguagem, né, que gera essa coisa, essa ligação entre opostos, tá? 5. Considere as afirmações sobre o barroco brasileiro. Aí tem 3 afirmações aqui que vocês vão ler, tá? Qual ou quais dessas 3 afirmações acima estão corretas? Aí vocês vão marcar se você achar que só a afirmativa 1 está correta, você vai marcar A. Se você achar que a 2 e a 3 estão corretas, você vai marcar B. Se vocês acharem que a C, que a 1, só a 1 e a 3 estão corretas, vocês vão marcar C. Se vocês acharem que todas estão corretas, a 1, a 2 e a 3, vocês vão marcar a D, tá bom? Aí leiam certinho. Tudo que está aqui nessas questões está explicadinho lá no texto, tá? Na explicação antes das questões. 6. Escolha a alternativa que completa de forma correta a frase abaixo. Aí a gente tem a frase aqui. A linguagem, parará, o paradoxo, parará, e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia tal. Aí vocês vão responder aqui quais palavras que completam aqui esses espaços, tá? Então, vocês vão responder se é A, essas 3 palavras aqui, se é a B, essas outras 3, C ou D, tá? Aí vocês vão ver aí. Aí presta atenção na lógica da frase, ó. A linguagem tal, o paradoxo, tal, 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 é o registro das impressões sensoriais, e o registro das impressões sensoriais são recursos linguísticos presentes na poesia tal. Aí vocês vão dizer em que tipo de poesia que essa linguagem, sei lá qual, que vocês vão ir nas palavras, e essa outra coisa aqui, né? O que isso, qual que é o período literário que está se referindo a essas afirmações aqui, tá? Então, tem que prestar bem atenção aí nessa daqui, tá? Ela é um pouco mais complicada também. 7 e última. O uso de figuras de linguagem no movimento do barroco é algo marcante, sendo que as principais são metáfora, comparação, metonímia e sinestesia, que é a A. B, metáfora, antítese, eufemismo e paradoxo, que é a B. C, antítese, paradoxo, hipérbole e metáfora, que é a C, né? Ou a D, que é antítese, hiperbato, hipérbole e pleonasmo. Eita, nome complicado dessas figuras de linguagem, né? Aí vocês vão marcar aqui quais as figuras de linguagem, as principais figuras de linguagem do movimento barroco. Lembra que a gente viu lá em cima, que eu li com vocês, as principais figuras? Li rapidamente.
Então, vocês vão marcar quais que são elas. Se é a A, essas aqui da A, se é as que estão na B, ou se é as que estão na C ou na D, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Tenham entendido aí a explicação e tudo mais. Deixa eu só ver aqui quantos minutos. Opa, ficou escuro. Deu 20 minutos a nossa aula. Os vídeos eles estão ficando um pouquinho longos, tá? É porque se ficar muito curto também vocês não vão entender nada, né? Então é isso. Até a próxima então, tá bom? Até a próxima apostila. Quando chegar aí a próxima apostila eu já vou postar vídeo aqui no canal. Aí vocês fiquem atentos, tá? Qualquer outra dúvida, só mandar no WhatsApp. Precisando, qualquer outra coisa, estamos aqui para ajudar, tá bom? Tchau, tchau.